Padre Adalto já está conosco aqui em nossos estúdios. Padre, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Seja bem-vindo, uma ótima semana. Ótima semana para você, Tony Marquinhos. É uma alegria estar de volta aqui na Raízes. Houve um probleminha na saída hoje, a gente teve que fazer vocês inverterem a pauta, mas estamos aí. Não, tranquilo. Eu até, Marquinhos, ia inverter a pauta, começando com o esporte, pro padre não querer saber de futebol. Mas não deu, não tem eu soltei problema, o esporte foi bem esse fim de semana, graças a Deus tá em ordem. O esporte foi bem? Foi bem. Foi bem. Você não viu os resultados? Vi. Se a gente perde, a turma também perde, não tem importância. Padre, agora vamos falar então, qual será o tema debatido hoje? Olha, eu estava aqui acompanhando a reportagem das duas deputadas e eu tinha pensado hoje em falar um pouquinho sobre a seriedade nas coisas públicas, a seriedade no administrar, né? Hoje, uma das grandes dificuldades que nós temos é a questão do financiamento das coisas. Então, assustou, por exemplo, o Congresso Nacional, em plena pandemia, aprovar um fundo partidário do tamanho que foi aprovado. Quase 6 bilhões. Exatamente, quer dizer, Era, um dinheiro que... Acho que era 3 ou 2, alguma coisa assim, era né? 1,5, 2 e foi para 6, triplicou. Em plena pandemia, em plena CPI, onde estão achando corrupção, né? Como é que é? Propina, onde nada foi pago, mas tem propina. Então... A gente chega à conclusão de que eles só administram com uma visão, né? Só não tem propina. Tem que ter propina. Se não tem, os caras acham que tem que ter. Não, mas é interessante você falar, teve propina, porque a vacina foi comprada com propina. Só que o contrato não foi executado, a vacina não veio e nada foi pago. Mas teve propina. Então são situações que a gente olha e fala assim, mas onde nós vamos chegar com isso? Mas tudo bem. Mas falando da seriedade da administração, porque hoje, do jeito que nós estamos vivendo, se nós não tivermos uma moralização da administração pública, nenhuma prefeitura, nenhum estado, nenhum país vai conseguir se estabelecer e se estabilizar. E a moralização do bem público passa por diversas questões, não só na seriedade de quem administra, mas de uma política adequada para isso. Né? Se eu quero investir, eu preciso ter dinheiro, e eu consigo dinheiro de duas formas, ou economizando numa das pontas, ou aumentando a tributação na outra ponta. Então nós precisamos começar a olhar um pouco para isso e perceber que certas comodidades, mordomias que se tinha antes, precisam ser evitadas. Né? Nós estávamos comentando aqui, por exemplo, na sexta-feira, acompanhando o Dom Devair, na conversa com o Vitor, com o Bruno, uma das coisas que eles deixaram muito clara é essa questão de como a administração municipal está fazendo as suas economias para poder fazer o investimento que está fazendo hoje no município. Né? E a gente vê que tem isso, você vê a Câmara Municipal mudando orçamento para poder ajudar melhor a saúde, para poder ajudar melhor a educação, porque hoje tem recurso para mobilizar, fruto do quê? De uma mudança de mentalidade de quem está administrando. Então, se nós não tivermos isso, a gente tem que fazer isso. Vale, por exemplo, na igreja. Nós estamos passando a pandemia e, graças a Deus, 2 anos não tivemos festa de São João, porque a pandemia não deixou. E a festa de São João todo mundo sabe que é o carro-chefe da igreja matriz, né, para poder fazer investimentos. Antes da pandemia nós fizemos um investimento grande, que foi a compra de terrenos. Passamos a pandemia pagando o terreno sem ter festa. Mas o que precisou fazer? Cortar um monte de outras coisas que seriam necessário fazer. Então, se você enfeitava a igreja toda semana, agora você enfeita só quando tem solenidade. Se você gastava isso, agora precisa, porque senão você não paga a conta. Não fecha no fim do mês. Não fecha no fim do mês. E fica devendo. Agora, um dado que chamou a atenção e que a gente precisa olhar, saiu uma publicação esta semana
não por meios oficiais, mas por órgãos de imprensa, e inclusive que são contrários às posturas do governo, noticiando o seguinte: no início do atual governo, os servidores públicos no Brasil, estão incluindo o governo federal e as entidades, né, INSS, IBAMA, não sei o que, eram 331 mil funcionários públicos comissionados e contratados. 331 mil no Brasil inteiro. Sabe quantos são hoje? 208 mil. Ou seja, diminuiu a folha de pagamento do governo federal em 123 mil funcionários públicos. Mais de 1/3 do valor que era pago sobra para investir em outras coisas. Né? Então nós vamos começar. Caiu muito, quer dizer. E se nós olharmos a qualidade do serviço público, não diminuiu tanto assim. Já era ruim e continua ruim, não melhorou tanto, mas também não piorou do que era muito. Você vai por aí afora, o tempo de fila, o tempo das coisas, todo mundo critica a INSS, porque é para aposentar, porque não sei o quê. Eu dei entrada na minha aposentadoria o ano passado, em 2 meses veio a aposentadoria. Marquinhos também deu entrada ano passado, né, Marquinhos? O ano retrasado. Foi 2019, no finalzinho de 19. Mas o que deu para notar foi o seguinte, muita gente reclama que às vezes demora, porque tem todo um processo, né, de análise do que foi recolhido durante toda a vida, né, no caso do trabalhador. Sim. E se houverem interrupções, claro, né? Divergências, interrupções. Exatamente. Agora, quando quem tem tudo certo, que nem eu, quando eu levantei minha coisa, quando eu fui levantar a ficha, entrei lá no meu INSS, pesquisei, tudo estava lançado lá. Por quê? Sempre trabalhei registrado direitinho, sempre trabalhei em empresas sérias que recolheram o que tinha que recolher. Foi só constatar e homologar. Foi o meu caso também, graças a Deus, né? Entende? Quer dizer, então... Infelizmente, muitos não têm essa sorte. Né? Quando não tem essa sorte, agora, aí o problema de quem é? É da Previdência ou é de uma empresa mal intencionada que não recolhe, que não faz o registro de maneira correta? Mas aí cai sobre o órgão, né? Que o órgão público tem as suas travas, tem suas coisas, tem. Mas o que eu queria dizer é isso, quer dizer, então, na vida da gente, se nós criarmos disciplina, se nós aprendermos a organizar as coisas em função de se planejar, de se organizar, de perceber, né, o que eu posso fazer, o que eu posso gastar, onde posso gastar, estou gastando a mais, onde tem o excesso. Isso vale para a vida pessoal da sua casa, isso vale para outras coisas. Quer dizer, então o povo brasileiro precisa aprender um pouco mais dessa dinamização econômica pessoal. Que a hora que ele faz isso, ele começa a estruturar a sua vida para poder se organizar. Quando você aprende a disciplinar, você vai automaticamente poder controlar melhor, investir melhor e melhorar a sua qualidade de vida. Por isso que eu falo, isso vale desde uma pessoa até a uma instituição ou até um órgão público ou até o próprio governo. Né? Quando você olha um número desse, você fala, bom, 120 mil funcionários menos entre comissionados e que foram afastados por problemas de incompetência administrativa ou que se aposentaram. É um grande número. É um grande número. Um grande número, com certeza. Você imaginar o total de pessoas que saíram aqui, né, que estavam mamando nas tetas do governo só como funcionários dessa forma, dá 2 capivaris, quase 3. Isso eu não tinha reparado, mas só o número... Não, pra gente ter um patamar, quer dizer. Então você imagina o que é isso. Quer dizer, agora, se você põe que era um e por trás dele tem uma família toda, quantas pessoas estavam nesse imbróglio todo?
Então é uma coisa que, por um lado, você vai dizer, mas está elogiando o desemprego. Não é elogiando o desemprego, é elogiando a eficiência da organização de uma máquina, de um sistema político e público. Elogiando a sua organização em casa, quer dizer, se eu tenho esse dinheiro, isso dá para mim comprar arroz, feijão e ovo, eu vou comer arroz, feijão e ovo. Por que eu quero ficar comendo arroz, feijão e caviar se eu... O que eu acredito que a gente tem que analisar e cobrar é que essa economia, né, que está sendo feita, seja destinada exatamente para aquilo que é necessário, para aquilo que pode acontecer. Para a população, exatamente. Agora, a gente tem que se adaptar também, né? Ontem mesmo, meu molequinho falou, vamos fazer um churrasco, pai. Vamos, falei, não tinha nada, assim, carne tá muito caro, né? Falei, vamos, coloquei uma salsicha lá para assar. Fiz churrasco de salsicha. Então, se adapta. Mas eu acho que é coisa que você pode organizar e pode fazer. Então, o que eu queria chamar a atenção hoje é nesse sentido, né? A nossa responsabilidade em nos organizarmos, em estabelecermos padrões, limites, para podermos ter equilíbrio. Do jeito que a sociedade hoje está vivendo, se nós não fizermos isto, e agora que a economia começa a reabrir e tudo mais, vem sinais de melhora. Se você não tiver consciência de que você precisa se planejar, nós vamos ter muita gente que vai estar quebrando, não por causa da pandemia, mas pela euforia do pós-pandemia, que vai gerar aquele sentimento, agora pode tudo de novo, e a hora que isso acontece, a gente vê a consequência depois. Eu acho que a gente tem que parar de pensar com aquele pensamento de brasileiro. Eu vou comprar isso agora, depois eu dou um jeito, Ou no cartão de crédito. Não, porque queira ou não, eu estava conversando com um amigo meu que é economista, e ele estava dizendo o seguinte, para muita gente o período da pandemia foi um período de acerto de contas. Exatamente. Porque ele parou de gastar em restaurante, ele parou de gastar em passeios, ele parou de gastar em outras coisas. Então isso fez com que o endividamento dele diminuísse. Porque ele não gastando o que ele gastava durante esses 18 meses de pandemia, o dinheiro sobrou na conta. O que ele fez? Ele pagou as contas velhas que tinha. Alguns até fizeram investimento. E agora com a reabertura? Então vamos sair desenfreadamente, fazer tudo o que tem para fazer e... Antes você ter um dinheirinho guardado ali para fazer a compra à vista do que fazer... Exato, mas o grande problema é esse. Quer dizer, o medo é que essa falta de consciência. Então o tema que eu estou abordando hoje é nesse sentido, para a gente pensar um pouco essa realidade. É hora da gente começar a se planejar, começar a se organizar, para que esse processo de reabertura não seja um processo que nos leve para o fundo do poço. Exatamente. Claro que a roda tem que girar, mas toda roda que tem um pneu, até o pneu está marcado lá a velocidade que ele pode atingir, né? E se passar daquela velocidade, a probabilidade de se arrebentar... Padre, aproveitando, vamos fazer um resuminho da última sexta-feira, da visita do sim, Dom Devair. Dom Devair esteve conosco, né? Ele chegou por volta de 4 horas, 15 para as 4, esteve na matriz, fez o seu momento de oração, depois visitou ali as instalações da matriz, gostou muito da matriz São João Batista, elogiou a estrutura da igreja, o povo que construiu uma igreja nesse porte, nesse estilo. Depois fez um bate-papo com os funcionários, né? As duas funcionárias da Casa Paroquial que trabalham na igreja e o secretário. Em seguida teve um encontro com as irmãs que trabalham também na pastoral da paróquia. Então daí nós tomamos um café juntos na Casa Paroquial, as irmãs, eu, ele. E daí partimos para a prefeitura. Foi muito bem recebido pelo Vitor, pelo Bruno. Fomos à Câmara Municipal, o presidente da Câmara o recebeu oficialmente. Tínhamos 7 vereadores presentes para receber o bispo, o diretor-geral da Câmara, o diretor jurídico, a diretora de imprensa. Depois de visita à Câmara, a bênção, a oração, descemos, paramos primeiramente na Santa Rita. Ali ele conheceu as instalações, conversou com a diretoria. Tivemos um momento muito gostoso ali com o bispo, rezando, agradecendo a Deus.
conhecendo um pouco as crianças, o trabalho da Santa Rita. Passamos em seguida pela Santa Casa, onde ele fez a visita, a bênção, esteve nas instalações diferentes lá da Santa Casa. Descemos até o Lar dos Zelinhos, gostou do modelo do Lar dos Zelinhos, a forma como está estruturada, o trabalho que é feito, incentivou a Conferência Vicentina a continuar firme nesse trabalho. Retornamos à Matriz, daí teve um momento de encontro com a imprensa, que em função do atraso o Tony precisou sair correndo, né? Mas tivemos esse momento, e daí celebrou a missa, e terminando a missa nós tivemos um momento, uma pequena reunião e um pequeno jantar com o Conselho Econômico da paróquia. O padre, o seminarista e o Conselho Econômico, juntos com o bispo, tivemos uma reunião e o jantar. E retornou. A impressão que ele deixou, ele ficou muito contente com o que viu, com a estrutura, elogiou a estrutura da paróquia em estar com esses braços de trabalho, né? Além da pastoral social que atende aos pobres, viu o estoque de cestas, tudo mais, ficou entusiasmado de ver a generosidade do povo, a forma como o povo colabora, né? E o trabalho da pastoral, mas também esse outro lado social prestado, né? Com crianças, com idosos, e elogiou muito isso, gostou do trabalho. Gostou da celebração, ele falou que é gostoso quando ele chega num lugar e percebe que ninguém preparou uma missa para o bispo, mas celebrou aquilo que a comunidade está acostumada a celebrar. Então isso para mim foi muito gostoso de escutar, porque ele falou, a gente viu que eles celebraram como celebram sempre. Então isso é gostoso de ver, né? E é isso que é a comunidade, a cara da comunidade. Foi embora contente, disse que vai voltar em breve, para poder fazer a visita agora às capelas da Igreja Matriz, que ele não visitou, e ele quer conhecer melhor a estrutura, já que nós estamos insistindo, né, com a questão da criação de uma 4ª paróquia em Capivari. Então isso levaria a uma redistribuição geográfica das 3 paróquias atuais. E ele viu a necessidade, e agora ele virá um dia para a gente correr um pouco as comunidades, as capelas, a periferia principalmente, e pensamos em começar a dar corpo para uma paróquia que daqui 4, 5 anos será instalada, não é coisa para amanhã não. É coisa que tem que pensar, estrategicamente organizar, começar a estruturar para pensar, né? Ainda eu brinquei com ele, quem sabe na celebração dos 200 anos da paróquia São João Batista, que vai acontecer em 2026, né? Quem sabe a gente não vai ter aí a criação da 4ª paróquia da cidade de Capivari. Tá certo então, padre. Tá bom? Muito obrigado pela Tá participação. Joia. Obrigado a vocês e até mais. Até mais. Boa semana.